Bem-vindos a Game of Thrones de São Pedro. 7 histórias surpreendentes sobre papas. O 13/3 de 2013 foi uma data bem incomum. Por um lado, porque teve 3 números 3, e por outro, porque pela primeira vez em toda a história da Igreja Católica foi escolhido um papa nascido no nosso continente, o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Ungido como Papa Francisco, ele é o primeiro americano a ocupar a Cátedra de São Pedro, o primeiro não europeu desde 741, quando o pontificado esteve nas mãos de Gregório III, nascido na Síria. Francisco também é o primeiro sumo pontífice jesuíta, mas se você acha que a eleição de um Papa argentino foi o fato mais estranho que já aconteceu na história do pontificado, vamos demonstrar com esse ranking de fatos estranhos, curiosos e polêmicos sobre os papas que você pode se surpreender um pouquinho mais. Então vamos conhecer estes 7 casos insólitos sobre os líderes da Igreja Católica. Talvez o papa polêmico mais famoso da história seja Alexandre VI. Nascido como Rodrigo Borja, esteve à frente do Vaticano entre 1492 e 1503, quando morreu. Ele teve problemas desde o primeiro dia, já que o acusaram de ter comprado o cargo subornando seus companheiros eleitores. Além disso, ele nomeou muitos parentes para cargos de poder e teve vários filhos com incontáveis amantes. Ele também foi acusado de ter matado mais de um cardeal rival para se apoderar de suas valiosas propriedades. Outro papa na lista de sumo pontífices que semearam a polêmica é Urbano VI, que esteve no poder entre os anos 1378 e 1389. Sua eleição desencadeou o Cisma do Ocidente, também conhecido como o momento em que houve 2 e depois 3 papas rivais, que reclamavam o título de líder da igreja em uma série de intrigas ao estilo Game of Thrones. Urbano VI não teve nenhum problema em usar a violência para eliminar seus inimigos. Na verdade, ele parece ser o responsável pelo assassinato dos cardeais que conspiraram contra ele. Suspeita-se que ele tenha morrido envenenado. Mais um papa que teve um reinado que pouco lembra os valores cristãos foi Estevão VI, que assumiu em 897. Ele tinha uma grande rivalidade política com seu antecessor, para dizer de forma delicada. Quando Estevão VI foi eleito, havia meses que Formoso, o papa anterior, havia falecido. Mas parece que Estevão e seu partido não conseguiam superar o ódio e decidiram julgá-lo. Até aqui, podemos tratar apenas como um excesso de rancor. Mas o que veio a seguir foi um pouco exagerado. O Papa ordenou a exumação do cadáver em decomposição, o vestiu com trajes papais e o colocou na cátedra para enfrentar o julgamento. Como se não bastasse, quando saiu o veredito, favorável a Estevão, ele ordenou que o corpo de Formoso fosse arrastado pelas ruas de Roma e jogado no rio Tibre. Pouco mais de um ano depois, em uma insurreição, o destituíram do cargo e ele terminou preso e estrangulado. O caso do assassinato de Estevão VI não é tão incomum. Muitos sumos pontífices partiram para o outro lado por obra do Senhor, mas um Senhor que os assassinou. Acredita-se que pelo menos 7 papas, incluindo Estevão VI, foram vítimas de homicídios, sem contar os que morreram no martírio ou nos calabouços de prisões romanas. Trata-se de episódios que ocorreram entre os séculos 9 e 10. Eram épocas em que as famílias que governavam Roma disputavam o poder e não temiam cometer crimes para conseguir o que queriam. O primeiro nessa lista de papas assassinados é João VIII, que esteve à frente da igreja de 872 a 882 quando morreu. Segundo acredita-se, assassinado a marteladas. Entre os anos 914 e 928, a igreja esteve nas mãos de João X. Tudo indica que a filha de um senador romano ordenou que prendessem o papa no Castelo Sant'Angelo, em Roma, onde provavelmente foi asfixiado até a morte. Meio século depois, nesse mesmo lugar, prenderam o Papa Bento VI, que também morreu estrangulado, supostamente a mando de um rival político chamado Franco. E isso vai se tornar uma saga, porque depois de assassiná-lo, Franco se tornou Papa Bonifácio VII, embora seu cargo não tenha sido de todo legítimo, e por isso ele foi expulso da Santa Sede. Bonifácio então fugiu para Constantinopla, levando consigo o tesouro da igreja. O tempo passou, mais papas chegaram, e 10 anos depois de sua fuga, no ano 984, o Papa João XIV assumiu.
Enquanto isso, as lutas políticas entre as famílias romanas continuavam. Então o sumo pontífice acabou preso. Onde? Claro que no Castelo Sant'Angelo. João XIV morreu de fome na prisão, embora alguns dizem que ele foi envenenado. Por quem? Bonifácio VII, que tinha voltado para reclamar a Cátedra de São Pedro, apoiado por uma das famílias romanas. Mas, finalmente, Bonifácio acabou seus dias na prisão, onde foi estrangulado por seus inimigos políticos. Vamos somar a esta lista de papas que morreram de forma suspeita o Papa Clemente V, que quase pode-se dizer que morreu como consequência da intenção de outro homem. Nesse caso, a maldição de um cavaleiro templário. Talvez não tenha sido tão claro e objetivo como nos outros casos, mas a verdade é que em 1314, enquanto era queimado em uma fogueira em frente a Notre-Dame, o último templário Jacques de Molay rogou uma maldição ao Papa e disse que ele morreria em menos de um ano. Vamos voltar um pouco no tempo. No ano 1307, o Papa Clemente V e o rei da França Filipe IV ordenaram a prisão de Jacques de Molay junto com outros cavaleiros templários, acusados de sacrilégio contra a Santa Cruz. Na verdade, acredita-se que o que aconteceu foi que o rei procurou um pretexto para não pagar as enormes dívidas que havia contraído com a abonada Ordem dos Templários. A França havia adquirido essa dívida para tentar contornar a grave crise econômica que atravessava. Assim, para não pagar o empréstimo, Filipe IV decidiu que o melhor era acabar com seus credores e elaborou o plano de processá-los para ficar com os valiosos bens da ordem. E foi assim que Molay morreu na fogueira em 18 de março de 1314. Disse que, enquanto queimava, ele disse: "Eu os convoco ao juízo de Deus em menos de um ano, malditos todos vocês até a 13ª geração." E o fato é que em menos de um ano, o Papa Clemente V morreu. E depois também morreu o rei Filipe IV da França em um acidente de caça. Finalmente, neste mesmo ano, também morreu envenenado o conspirador Guilherme de Nogaret, envolvido na captura, julgamento e tortura dos templários. Algum tempo depois, morreram todos os sucessores do rei. E em 1328, foi o fim da dinastia dos Capetos na França, quando morreu o último filho de Filipe IV, Carlos o Belo, que não teve filhos homens. Nunca saberemos se a maldição surtiu efeito ou se foi pura casualidade. No entanto, podemos garantir que essas histórias de papas são um verdadeiro Game of Thrones de São Pedro. Uai, seu app de vídeos curtos.